Gente boa, nós estamos de volta e eu quero começar com o chat, Braulio. Vamos lá, Caião. Vamos lá. Tô dando uma picotada aqui. Tirando os excessos. Tirando essa. Vamos lá. Tem mania de exigir que os outros sejam recíprocos ou dispostos a ajudar. E também educados, assim como, de regra, todos deveriam ser. Tem mania de julgar os outros pela minha medida. Ou seja, pela medida de como eu trato os outros. Com isso, já me usaram como mula na igreja, fazendo o trabalho pesado, ajudando, e no fim fiquei desiludido com a igreja e com a instituição. Hoje ainda acredito em Deus, mas tenho repúdio pela igreja. Que é mula na igreja? É o que ele disse. É o bicho de serviço lá. É o excesso de ajudar, né, cara? É aquele que bota, dá porque ele faz. O fulano não carrega o piano. Sim. Agora você veja a associação que ele faz entre a igreja e Deus. Hoje ainda acredito em Deus. Será que em 2012 ele vai parar? Quem sabe, né? Tô achando. Porque é impressionante essa doença de como as pessoas, por mais que tenham nível de percepção, emocionalmente, esse ídolo da alma da gente, que é a igreja, que tomou o lugar de Deus no coração da maioria dos cristãos, é poderoso. Porque o indivíduo reconhece que o seu excesso gerou excessos da igreja para com ele, e ele diz, hoje eu ainda creio em Deus, como se a igreja tivesse sido uma decepção para ele em relação a Deus, o que mostra que o seu primeiro excesso foi cometido em relação à igreja, meu irmão. Foi o seu olhar excessivo na sua expectativa de que a igreja fosse uma deusa, fosse uma divindade humano-coletiva no planeta e que fosse uma representante de Deus na Terra. Essa instituição que a gente chama igreja foi o seu primeiro olhar distorcido, excessivo e exacerbado foi eles. Agora, quanto à sua descrição de que você julga, é justicista, é demandador, porque você se acha educado, você demanda de todos esse mesmo nível de educação, porque você se acha justo e criterioso, você demanda o mesmo nível de critério, você já caiu naquele excesso que se denuncia que não seja excessivamente justo, porque no final o seu coração termina pedrado. E como de fato hoje seu coração está pedrado a ponto de você dizer, eu ainda creio em Deus. Mas já é uma manifestação do empedramento do seu coração, da sua justiça própria, que ficou tão magoado com a igreja que transferiu isso para Deus. Culpou até Deus, julgou até Deus a partir dos seus critérios de justicismo. Agora preste atenção no seguinte, na grande falácia do seu engano. É que Jesus nos disse apenas isso, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei isto vós primeiro a eles. Mas não disse que é para a gente ficar com essa expectativa de cobrança. E se os homens não fizerem a mim, o que é que eu faço? Eu paro de fazer? Não, eu continuo a fazer porque eu faço isso por causa de quem eu sou. Não é como uma estratégia de aquisição relacional qualitativa. É porque eu sou assim. E eu gostaria muito que os homens me dessem esse retorno e dessem uns aos outros. Mas se ninguém mais der, e eu tiver que fazer isso sozinho, eu farei sozinho. Porque ao fazer isso, mesmo que eu não obtenha os retornos da saúde humana, solidária e recíproca para comigo, eu todavia não comprometi a natureza do meu coração, se isso em mim não é um marketing relacional. Se isso em mim não é uma logística de positioning na vida. Se isso em mim não é uma estratégia de bem conduzir minha existência, obtendo por essa manha generosa aquilo que eu quero obter na vida.
Isso, antes de tudo, precisa ser meu ser, precisa ser meu caráter. Em geral, eu não obtenho dos homens tudo aquilo que a eles eu antecipadamente dou, que é o bem que eu quero receber, sendo esse o bem que eu pratique sobre eles. Alguns me dão esse retorno, outros não me dão. E não é porque a maioria não me dê que eu vou me nivelar por baixo. E não é nem mesmo porque possa chegar uma hora em que, sendo assim, mesmo sendo assim, ninguém me dê jamais o retorno, que eu deixarei de ser como eu sou, porque esse é um mandamento para eu ser, antes de ser uma barganha, uma troca. Isso é tudo menos uma troca. Entendeu? Então o que Jesus pede de você é que você faça o bem, não como um critério de juízo, nem de barganha, nem de troca, nem de estratégia, nem de marketing pessoal, nem de obtenção de uma boa posição relacional na vida. Antes de tudo, isso tem que ser a natureza da sua existência, tem que ser a definição qualitativa do seu caráter, tem que ser a expressão natural de quem você é. Se for assim e você obtiver resultados bons da maioria, aleluia. Se for só de alguns, bom é apenas para aquele que retribui para você. Para você é um conforto, para o outro é a salvação dele. Mas se ninguém fizer tal retribuição, você não muda por causa disso. Você segue absolutamente consciente e determinado no seu caminho. Entenda isso em primeiro lugar, tire esse justicismo de dentro de você, porque ele é impedrante. E a outra coisa, desmisture o significado da igreja, dessa pseudo-relação dela com Deus que se estabeleceu no seu coração e que acabou fazendo com que a sua decepção com a igreja ganhasse o nível de infantilismo revoltoso que fez você transferir a sua decepção para Deus. Em nome de Jesus, eu espero que isso tudo se dilua na sua alma e que você seja um homem bom, porque ser bom é bom. Porque ser bom é a natureza daquilo para o que Deus nos chamou, não é apenas uma estratégia de condução da existência no planeta.